Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar no gostei, se inscrever no canal, se você não for inscrito, porque isso me ajuda muito, gente. Vocês clicando no gostei, o YouTube, ele entende, o algoritmo do YouTube vai entender de que esse vídeo foi relevante, então ele vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então vou pedir muito que vocês cliquem no gostei, não deixem de clicar em gostei para me ajudar, tá bom? No crescimento e na divulgação do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família que tem crescido a cada dia, tá? Se você quer me acompanhar um pouco mais de perto, saber mais sobre mim, me siga no Instagram, que é @brunaqueirozoficial com 2L, mas eu vou deixar passando aqui na tela para vocês, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês sobre nós sermos um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele quer que eu e você permitimos de que Ele venha nos usar como um instrumento, como uma ferramenta, como um canal nas suas mãos. Porque Deus, Ele tem um propósito determinado para cada indivíduo. E Deus, quando Ele te chama, Deus, quando Ele te vocaciona, Deus, quando Ele te coloca um chamado, é para que você venha trabalhar, é para que você venha se movimentar. Deus, Ele não chama pessoas desocupadas, eu costumo dizer isso. Deus, Ele chama pessoas ocupadas, pessoas que têm compromisso, pessoas que têm responsabilidade. Então, há uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque foi imposta sobre a minha vida e sobre a sua vida de sermos um canal, de sermos um instrumento, de sermos uma ferramenta. E o maior chamado que Jesus ele colocou perante a mim e a você é de nós pregarmos o seu evangelho, de nós pregarmos a sua palavra. Ele não disse de que forma que você iria pregar a palavra, por qual intermédio, né? Melhorando a pergunta, o formato em que você levaria a palavra de Deus. Se seria através de um vídeo, igual eu estou fazendo aqui, se você vai entrar num ônibus, num trem, num metrô para poder pregar a palavra de Deus, se vai ser no seu âmbito da faculdade, se vai ser no seu âmbito familiar, se vai ser no seu ambiente de trabalho, independente do meio, independente da forma que você vai utilizar, mas que você venha se permitir ser um instrumento, ser um canal, ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós venhamos frutificar. Então Deus ele quer que você venha dar frutos. Deus quer que você venha dar frutos e frutos dignos, frutos que sejam bons, frutos que vá louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que têm certa dificuldade quando se fala nesse quesito de ser uma pessoa usada por Deus, de ser um canal, de ser um instrumento, de ser uma ferramenta. E eu sei que existem algumas coisas na nossa vida que acaba fazendo com que nós não venhamos exercer esse chamado, faz com que a gente não venha exercer essa vocação em Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida. Hoje em dia eu melhorei muito, gente, muito mesmo. Porque antes a timidez minha era muito grande, ao ponto de alguém falar assim: Bruna, você tá com oportunidade, e eu pegar e falar assim: não, em nome de Jesus, não me dê oportunidade, não quero oportunidade. Eu lembro que logo assim, quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o meu pastor, o meu líder na época, ele pegou e falou assim: Bruna, tava no ensaio, né, de jovens, e ali ele falou assim: Bruna, você vai estar orando. Gente, quando ele falou aquilo pra mim, de que eu ia estar orando, eu gelei na hora, eu comecei a suar frio, comecei a ficar desesperada, porque além da minha timidez, que era terrível, muito grande mesmo,
eu nunca tinha feito aquilo ali, entendeu? Então, na minha concepção, eu não estava preparada para aquilo. Eu não estava ali ainda amadurecida ao ponto de ter aquela oportunidade de estar orando e ainda mais outras pessoas ouvindo a minha oração. Então, a minha primeira reação foi dizer para ele: eu não sei orar. Foi a primeira coisa que eu disse a ele: eu não sei orar, pastor, não quero orar, dá para outra pessoa. E ele ali, né, agiu de uma forma muito sábia, diretamente vindo da parte de Deus, a sabedoria. E ele falou: não, você sabe orar sim, você vai orar da sua forma, da sua maneira, como se estivesse conversando com alguém. Porque a oração nada mais é do que isso, uma conversa com Deus, é você conversar, é você dialogar como se você estivesse conversando, por exemplo, com um amigo próximo, com alguém querido que você ama muito. Então você sabe orar sim. E eu sei, gente, que eu fiquei muito nervosa naquele momento, eu fiquei muito aflita mesmo, muito angustiada. Aquilo ali começou a fazer meu coração acelerar demais. E era algo simples, porque era para fazer uma oração ali inicial, né? Porque ia iniciar o ensaio. E era uma oração simples que hoje, né? Depois de quase 14 anos, né? Servindo ao Senhor, hoje eu acho que era algo simples, mas naquela ocasião para mim não foi algo simples, foi algo terrível para mim, sabe? Algo desesperador, e eu fiquei muito ali nervosa naquele momento. Mas ali, quando ele falou: vai, Bruna, você tá com oportunidade para orar? E eu peguei e falei assim: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui. E eu sei, irmãos, que eu comecei a orar, e eu comecei a orar, eu não parava mais de orar. O Espírito Santo de Deus foi através de mim colocando as palavras, o que eu deveria falar, a forma que eu deveria expor as palavras. Foi algo tremendo que eu naquele momento ali eu pude observar que não era eu, Bruna, não era eu, Bruna, a Bruna natural, a Bruna humana, mas era ali um mover de Deus, era o mover do Espírito Santo ali através da minha vida. Porque depois que eu finalizei a oração, o pastor falou assim: imagina se você não soubesse orar, hein? Imagina, porque até eu me surpreendi, gente, sabe? Até eu fiquei surpresa da forma que aconteceu, porque a gente tem isso dentro de nós. Eu particularmente tive muito isso dentro de mim, de que eu não era capaz, de que eu não ia conseguir, de que eu não estava preparada, e eu começava a falar muitas das vezes isso. E quando a gente começa a colocar essas barreiras, essas dificuldades, quando a gente começa a colocar essas imposições, a gente acaba ficando estagnado, e a gente acaba fazendo com que as oportunidades que Deus permite e coloca diante de nós passar. Você consegue entender? Por quê? Porque a gente começa a colocar várias situações. Eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Só que Deus, ele já te vocacionou, Deus, ele já te preparou, porque Deus, ele jamais vai botar você para fazer qualquer coisa relacionada à sua obra de forma despreparada. Então, se ele olhou para você e viu capacidade em você e colocou diante de você uma ferramenta, um instrumento, algo a ser desenvolvido, Deus, ele sabe que você tem capacidade. Nós, por sermos tão pequenininho, a gente fica com esse pensamento, com essa sensação: eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso. Só que Deus, ao te chamar, ao te vocacionar, ao te separar, ao te escolher, ele já começou a te preparar. Ele já deixou você da forma que vai ser necessário dele usar você. Você consegue entender? Aí eu trago a minha lembrança, Moisés, quando Deus vocaciona Moisés, quando Deus chama Moisés para ir até o Egito libertar o povo. Então, naquele momento, logo de início, quando Deus vocaciona ele, quando Deus separa ele, quando Deus escolhe ele para exercer essa função, a primeira coisa que ele vai falar para Deus, ele vai dar uma desculpa para o Senhor. É a primeira coisa que ele vai fazer.
Ele não falou, eis-me aqui, envie-me a mim. Não. A primeira coisa que Moisés fez foi falar, Senhor, eu não sei falar. Então, a primeira coisa que ele fez diante de Deus foi dar uma desculpa. E eu olhando pra gente, muitas das vezes, eu não vejo gente diferente de Moisés. Deus, ele vai lá, te escolhe, Deus vai lá, te separa, Deus vai lá, te consagra, Deus vai lá, coloca um ministério diante de você, Deus te dá dons, Deus te dá talentos, coloca ferramenta nas tuas mãos e você pega e vira para o Senhor e começa a dar várias desculpas. Você começa a colocar várias barreiras, vários impedimentos, assim como Moisés fez de início. E ele pegou e falou, Senhor, eu não sei falar. Só que eu amo esse Jesus, eu amo esse Deus, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então, Deus, Ele já sabia que Moisés teria essa reação, essa atitude. Então, Deus já tinha algo preparado para ele, entendeu? Então, quando ele fala que não sabe falar, então Deus vira para ele e fala assim, tá bom, Moisés, essa é a tua dificuldade? Essa é a tua limitação? Porque o nosso Deus é um Deus muito misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus carinhoso, é um Deus meigo, é um Deus que nos ama. Então Ele vai nos ouvir, Ele vai nos compreender, Ele vai nos entender, porque Ele conhece o nosso coração, porém Ele não vai aceitar a nossa condição, o nosso posicionamento diante dEle. Ainda mais se Ele te vocacionou a algo, ainda mais se Ele te separou para algo, sabe, específico, Deus, Ele não vai abrir mão disso. Deus, Ele não vai aceitar as suas desculpas, sabe? Deus não vai aceitar você colocar barreira, você colocar dificuldade. Deus, Ele não vai aceitar. Por quê? Porque Deus, Ele te vocacionou, Deus, Ele te chamou para algo grande. E nós precisamos ter esse entendimento. Então Moisés, ele vai falar tudo isso diante de Deus e Deus vai ouvir ele, vai entender eles, porém não vai aceitar. Porque é muito diferente de Deus ouvir, de Deus entender e de Deus aceitar. Porque às vezes a gente quer que Deus entenda, que Deus nos ouça e que Deus aceite. Só que não, gente, porque Deus, ele trabalha de acordo com a vontade dele, de acordo com os princípios dele, de acordo com os propósitos dele. E a gente precisa entender isso, qual que às vezes a gente não entende, não compreende. Você consegue entender? Então Deus, ele vai ouvir, Deus, ele vai entender, porém Deus, ele não vai aceitar as desculpas de Moisés. Então Deus, ele traz uma solução para Moisés. Tá bom, Moisés, a tua dificuldade é não falar, é de se expressar, é de verbalizar. Então pega aqui o teu irmão Arão, ele vai falar por você, mas você vai cumprir o que eu vocacionei você está fazendo. Então Deus, ele é soberano, ele é grandioso. Então é dessa forma que Deus faz. Então você muitas das vezes expõe para Deus, Senhor, eu não tenho entendimento, eu não tenho compreensão. Quantas das vezes eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, de pregar a palavra de Deus, de receber convites e eu falar assim, Senhor, eu não vou, porque eu não tenho tanto entendimento, eu não tenho tanta compreensão, Senhor, eu não assimilo muito bem o texto. E eu começar a dar várias desculpas para Deus e acabar não aproveitando aquela oportunidade o qual o Senhor estava apresentando ali diante de mim. De eu ser um canal, de eu ser um instrumento, de eu ser uma ferramenta, sabe? De Deus manifestar a sua glória, o seu poder, o seu nome ser exaltado e glorificado. E eu começar a retardar as promessas de Deus, eu começar a retardar aquilo qual o Senhor havia já planejado sobre a minha vida. E às vezes a gente fica questionando a Deus, porque a gente vê outras pessoas evoluindo, outras pessoas crescerem, outras pessoas serem usadas de forma tremenda, poderosa por Deus, e a gente às vezes fica questionando ao Senhor, e eu, Deus? E eu? Aí fica aqueles pensamentos que vêm ao nosso entendimento. Mas o culpado não é o Senhor, muitas das vezes o culpado somos nós mesmos, porque Deus, ele apresenta diante de nós a oportunidade, Deus apresenta diante de nós a chance,
mas a gente não agarra, a gente começa a dar várias desculpas para Deus, a gente começa a colocar várias limitações. Não posso, não tenho tempo, não sei, não tenho tanta compreensão. Ah, Senhor, eu não sou ninguém. Só que você precisa entender, se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, se Deus te separou para algo, você é capaz, porque Deus, Ele viu capacidade em você, Ele sabe que você pode, Ele sabe que você consegue. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus, Ele quer disponibilidade, Deus, Ele quer anseio, Deus, Ele quer vontade, Deus, Ele quer amor. Você consegue entender? Você tendo tudo isso, você vai ser um instrumento, você vai ser um canal, você vai ser um referencial, você vai ser algo poderoso nas mãos do Senhor. Então, com esse vídeo, você venha refletir sobre a sua vida. Você tem se permitido ser usado? Você tem se permitido ser um instrumento, um canal, uma ferramenta nas mãos do Senhor? Porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo.